Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Eu me chamo Valdir César e nesta aula nós vamos começar a implementar aí os componentes para o nosso técnico. Então vamos voltar aqui para o nosso código e vamos gerar o nosso componente. O primeiro componente que eu vou gerar vai ser aquele componente que vai fazer a listagem de todos os técnicos lá na nossa base de dados. Então eu vou digitar aqui, ó, ng, g de generate, c de component. Vai ficar dentro de views, dentro de components. Aí dentro de components eu vou criar uma subpasta chamada técnico, que vai que vai armazenar o CRUD do nosso técnico. Então todos os componentes referentes a técnico vão ficar dentro dessa subpasta, que fica mais fácil para a gente poder encontrar esses componentes posteriormente. Então eu vou colocar uma barra aqui e vou chamar o meu componente de técnico-read. Então vai ser o componente que vai listar, né? Que vai ler os técnicos aí da nossa base de dados. Eu vou apertar Enter aqui. Enquanto ele for gerando aqui, eu vou fazer o seguinte. Aqui no nosso front-end, todos os links, eles renderizam o nosso componente home na tela, né? Só que eu quero que, quando eu clicar aqui em técnico, ele renderize para mim técnico aqui na nossa tela, né? O componente referente ao técnico com uma tabela e a listagem de todos os técnicos nessa tabela, com paginação também. Então nós vamos voltar aqui para o nosso código e nós vamos configurar a rota, né? Então aqui em app, vamos abrir aqui app, né? App, deixa eu verificar aqui, vamos encontrar o app-routing. Aqui, beleza, já estou com ele selecionado aqui. Então eu vou colocar uma vírgula aqui, ó, após essa chave aqui. Vou abrir e fechar outras chaves aqui. E aqui eu vou informar, olha, quando o path for técnicos, eu quero que você renderize para mim o componente técnico read component. Já vou fazer o import dele aqui. Beleza. Só que esse nosso link aqui, ó, esse link aqui do técnico, ele está no nosso componente de navegação. Esse é o nosso componente de navegação, ele está dentro do menu dele, né? Então a gente tem que abrir esse componente de navegação e a gente sabe que ele está na pastinha de template. Então vamos voltar aqui, vamos abrir template, nav e vamos abrir o HTML dele. Então vou achar aqui, ó, o link de técnico, né? Esse link aqui. E eu vou falar aqui, ó, então quando ele for clicado, o nosso router link vai apontar para técnicos. Eu vou salvar aqui então. Aí você vai ver que quando o nosso front aqui ele recarregar, quando você vir aqui e clicar em técnico, ele vai aparecer técnico read works. Então beleza, se eu clicar em home ele volta aqui para o componente home, se eu clicar em técnico ele traz os técnicos para a gente, né? Ele vai trazer pelo menos, a gente vai implementar isso posteriormente. E como você pode ver aqui, ó, o nosso projeto ele não atualiza, ele não recarrega quando eu clico aqui para renderizar um novo componente. Ó, ele só implementa aqui na nossa URL, ó, home fica vazio, técnico fica barra técnicos. Maravilha, então por enquanto está ocorrendo tudo ok. Eu vou fazer o seguinte, como eu quero uma tabela aqui com a listagem de todos os técnicos, paginação e algumas outras opções aqui, eu vou utilizar aqui do Angular Material, nós temos o Table. Então eu vou selecionar Table aqui embaixo, né? E ele já traz vários exemplos de tabelas aqui pra gente, ó. Tem diversos exemplos com as tabelas bem bacanas, né? Eu vou utilizar essa tabela aqui, ó, Table with Pagination. Então é tabela com paginação, tá vendo? Então a gente consegue fazer a paginação dos dados aqui, ó. Se você clicar aqui, ele vai fazendo as paginações, tá vendo? E você pode selecionar quantos itens você quer que carregue na sua lista também. Então vou selecionar 10 aqui, ó, e vou paginar de 10 em 10. Então bem bacana, né? Então a gente já tem o import para API de referência aqui da tabela, lá do Angular Material no nosso projeto, a gente já fez isso anteriormente, né, que eu deixei todos os imports lá em um arquivo para facilitar. Então a gente já pode ir direto para o código. Eu vou clicar aqui em View Code e eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar o HTML dele, depois eu vou explicar tudinho aqui esses elementos aqui, tá bem? O TypeScript eu vou explicar tudo, e o CSS ele só tem aqui, ó, um IDEF de 100%, que é para tabela ocupar 100% do seu container Py. Então em HTML eu vou copiar o HTML, vou voltar aqui no nosso código, vou fechar essas duas guias aqui, vou minimizar aqui template e vou abrir aqui, ó, técnico read component, vou sobrescrever todos esses dados aqui, vou salvar, ele vai dar alguns erros aqui pra gente porque a gente não trouxe o TypeScript, então ele não encontra algumas coisas lá do TypeScript. Então voltando aqui a gente vai pegar o TypeScript. Uma coisa que eu vou fazer aqui, ó,
nós temos aqui, ó, deixa eu maximizar aqui para dar um zoom aqui para ficar melhor a visualização. Então eu vou pegar aqui, ó, desde o After View Init. Eu vou pegar todo esse carinha aqui, ó, eu vou pegar até esse conteúdo aqui do Element Data. Vou dar um Ctrl C nele, vou voltar aqui no nosso projeto. Vou abrir então o TypeScript do nosso componente Technical Read, né? E eu vou sobrescrever aqui, ó, esse onInit. Então esse onInit eu não vou querer, eu vou sobrescrever todo esse resto aqui. A partir do implements eu vou sobrescrever tudo. Vou dar um Ctrl V aqui então. Deixa eu minimizar o terminal aqui, beleza? Aí aqui ele vai começar a dar alguns erros. Por quê? Porque a gente não tem os imports desses carinhas aqui. Então, se você clicar aqui no final da palavra, dar um Ctrl espaço, ele traz aqui umas opções de import para você. Então eu vou dar selecionar essa opção aqui, After View Init, já fez o import, maravilha. Aqui o import aqui sendo utilizado. Esse onInit, como ele não está sendo utilizado, a gente pode tirar ele daqui, beleza? Aí a gente tem esse Match Table Data Source, a gente tem que trazer o import dele também aqui. O ViewChild, vou trazer o import dele aqui. Aí a gente tem aqui o Match Paginator, né? Vou trazer o import dele também, eu já deixei os imports lá no nosso app.modules, a gente já tem o import aqui, ó, do Match Paginator Module. Beleza, então eu vou fechar aqui e vamos voltar para o TypeScript. Aqui ele está dando um erro nessa nossa variável Paginator. Por que ele está dando esse erro, pessoal? Eu vou explicar para vocês agora porque a gente vai utilizar isso posteriormente. A versão 2.7 do TypeScript, ela introduziu uma nova flag chamada Strict Property Initialization, ou seja, inicialização da propriedade estrita. Bom, esta flag ela executa algumas verificações para garantir que cada atributo de uma instância de uma determinada classe ele seja inicializado ou no corpo do construtor, o construtor a gente apagou, ou por um inicializador de atributos. Ou você pode também, por exemplo, vir aqui e já setar um valor para ele, né? Daí ele vai parar de dar o erro. Aí, nesse caso, para a gente negar esse Strict Property Initialization, a gente pode simplesmente colocar aqui, ó, um sinal de negação, então uma exclamaçãozinha aqui, ó, ele vai negar ali o Strict Property Initialization e vai parar de dar esse erro para a gente. Você pode fazer assim também, ó. Se você, por exemplo, criar uma variável ali, ó, instanciar uma classe e colocar assim, ó, undefined, ele para de dar o problema aqui na variável, a variável para de reclamar. Ele começou a dar o problema aqui, ó, por quê? Porque você está tentando atribuir aqui ao paginator do seu data source um tipo indefinido, então daí ele começa a reclamar aqui, tá bem? Mas aí aqui você resolve o problema, só que daí nesse caso a gente não quer ele aqui, né, esse undefined, a gente quer que ele receba aqui, ó, o paginator. Então o nosso data source.paginator está recebendo o nosso paginator aqui, que é uma instância de match paginator. Beleza, pessoal? Então eu vou fazer o seguinte, aqui ó, nós temos o ng after view init, tudo que tiver aqui dentro, ele vai rolar sempre que o nosso componente for renderizado na tela. Então, antes de você visualizar aquele componente ser renderizado na tela, ele vai executar um código que você colocar aqui dentro. Então, o código que ele vai executar é essa atribuição, né? Para o data source.paginator, ele vai receber o nosso paginator aqui, que é uma instância de match paginator. Beleza, se você descer um pouco mais aqui para baixo, ó, esse aqui é o final da nossa classe Technical Read. Se você clicar aqui, ó, você vai ver que ele tem uma linha aqui, ó, que desce e mostra que esse é o final da nossa classe Technical Read. Aí a gente tem aqui, ó, uma interface do tipo Periodic Element, porque é um exemplo que o Angular Material colocou ali pra gente no navegador, né, para mostrar lá na nossa tabela. Então aqui é basicamente uma classe, né, que a gente vai ter uma model ali, que ela vai ter nome, posição, peso e símbolo. Aí aqui ele já instanciou, ó, um element data, ele chamou aqui então uma variável, ele colocou aqui element data com as letras maiúsculas, porque é uma variável fixa, né, então ela não muda o valor aqui. Então esse element data aqui, essa const element data, ele é do tipo periodic element, né, que é esse carinha aqui, ó, interface periodic element, a nossa model. É um array desse carinha aqui, então ele já inicializou o array aqui e passou algumas
alguns valores para esse array, né? Então ele tem diversos elementos aqui, ó, diversas instâncias de periodic element dentro desse array aqui. Então aqui, ó, o que acontece? Esse nosso element data, se você notar, ele está sendo informado aqui, ó, dentro do nosso data source. Ele está passando como parâmetro aqui, ó, o element data. Esse element data aqui, ele tem todas essas instâncias, né? Beleza. Aqui, ó, no new match table data source, ele passa o tipo, né, que é o tipo periodic element, e ele passa como parâmetro aqui a nossa const, que já tem esses atributos. Então aqui no nosso HTML, o que acontece? Ele tem aqui, ó, o data source, a fonte de dados, né, o data source é a fonte de dados, ele está recebendo o nosso data source aqui no TypeScript, que é esse carinha aqui, ó, a nossa variável data source, ela está recebendo todos esses valores aqui, ó, né? Aí aqui no HTML a gente está falando, olha, a gente quer pegar as informações lá do data source, daquela variável data source. Então beleza, ele vai pegar lá e vai entrar naquele nosso data source, que recebeu esses valores, e vai pegar cada elemento aqui, ó, desse nosso array. Então para cada elemento desse nosso array ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar a posição, então o que você passar aqui, ó, nós temos aqui, ó, um displayed columns. Então, o que você passar aqui dentro são as colunas que vão ser mostradas, tá bem? Então, aqui na coluna position, ele está pegando uma variável let, né, aqui, element. Então, ele cria uma variável let aqui, element, e ele pega o element.position. Então, o position é esse carinha aqui, né? Então, ele vai fazer isso para todos os elementos da nossa tabela. Ele está pegando o nome, o peso, o símbolo, e aqui embaixo ele está passando um paginator para a gente. Então eu vou voltar lá e vou fazer o seguinte, vou voltar aqui e vou pegar o CSS. Vou pegar o CSS aqui, vou copiar ele aqui e vou trazer aqui para o CSS do nosso componente, tá bem? Vou colar aqui, vou salvar tudo, vou salvar aqui também o HTML e vamos voltar lá para o nosso front, então verificar como é que ele vai se comportar aqui. Então beleza, ele trouxe aqui, tá vendo? Ele trouxe aquelas informações que a gente tem lá. Então aqui tem a paginação, tudo certinho, beleza. Se você clicar aqui, ó, clicar em Home, ele renderiza Home. Se você clicar em Técnico, ele traz todas aquelas informações. Tá bem esquisito aqui porque ele tá encostando nas laterais, né? Então a gente vai voltar ali no nosso código e vamos fazer uma alteração aqui no CSS dele. O que a gente pode fazer aqui? Pode informar aqui que a nossa tabela ela vai ter, vamos colocar 90%, aí a gente pede para ela se auto-organizar ali na tela. Então eu vou colocar aqui, ó, um margem, então vamos colocar assim, margem alto, ou melhor, vamos colocar margem right apenas, alto, e o margem left, né, alto também. Vou dar um enter aqui e vamos ver como ele vai se comportar aqui. Vamos aguardar. Beleza, a tabela ela ficou, só que o paginator não entrou, então a gente vai ter que fazer uma alteração. Vamos tirar esse carinha daqui, vamos ver aqui no nosso HTML. Nós temos aqui, ó, na nossa div principal, uma class MatchElevation Z8, e eu vou colocar aqui, ó, container. Então vamos dar um espaço aqui, ó, container, beleza. Vou salvar aqui, dar um Ctrl C nele, salvar, e aqui eu vou falar, ó, o que for container, eu quero que ele tenha um width de 100%, de 90% e se auto-organiza na nossa tela. Então eu vou salvar aqui. Aí a nossa tabela ela vai dar pau, porque a gente não passou a largura dela, né? Então a gente pode vir aqui embaixo e colocar, ó, que for table ali dentro, a gente quer que ele tenha um width de 100%. Então ele vai pegar ali 100% do container py, que é o nosso container aqui, né? A nossa div container, e vai pegar todo o espaço de largura dela. Então agora ficou certo aqui a nossa tabela, beleza? E ela está se auto-organizando na tela, tá bem? Então quando você clica aqui, ó, pode ver que ela diminui o tamanho ou ela aumenta. Beleza, a gente pode fazer o seguinte também, aqui ó, no itens per page, a gente pode alterar esses valores aqui, ó. Se eu quiser vir aqui no HTML, nós temos aqui ó, 5, 10, 20, se eu quiser colocar aqui, por exemplo, 50, 100, caso eu tenha muitos itens ali na nossa base de dados, se eu quiser colocar aqui apenas um também, eu posso pôr. Então daí você vai voltar lá, você vai ver que ele vai ter todas aquelas opções que nós colocamos lá. 1, 5, 10, 20, 50, 100. Aí fica a critério da pessoa, né, da tela dela,
Então eu vou selecionar aqui 10. Beleza, então pessoal, para esta aula era apenas isso, a gente entender aqui o conceito de tabela, eu expliquei para vocês entenderem, porque depois a gente vai implementar para cliente, para ordem de serviço também. Só que daí eu não vou dar uma explicação tão detalhada quanto eu dei aqui para a nossa tabela de técnicos, tá bem? Depois a gente vai na próxima aula fazer a comunicação com a nossa base de dados, chamar ali a nossa lista de técnicos, né, no nosso TypeScript. Então a gente vai criar serviços aí e vai começar a implementar aí as requisições HTTP. Vai ser muito interessante a próxima aula. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula, eu aguardo vocês para a próxima aula. Um forte abraço, até mais!